Como anunciou o Lugier, vamos iniciar esse julgamento. E, em primeiro lugar, o promotor, diretamente da República Oriental do Uruguai, o doutor Carlos Ortiz, vai começar. Bem, senhor juiz, advogado da defesa, testemunhas, boa tarde a todos. Essa análise do uso dos dispositivos nos museus será uma análise cuidadosa, é um fenômeno recente, temos escassa perspectiva histórica e não sabemos ainda as perspectivas sociais que pode ter. Além disso, contra disso, temos a essa coletiva que temos com esses dispositivos. Pode ser usado tanto para a liberdade como para o controle social. Então, não são boas nem ruins, eticamente falando, dependerá dos modelos sociais ou pedagógicos. Vamos tentar ver as desvantagens que tem e os efeitos acumulativos. Esperamos que nestes 10 minutos tenhamos tempo de desenvolver o tema. Um dos problemas que detectamos é a acessibilidade. A falta de alfabetização digital cria uma brecha de acesso à informação que está vinculada a fatores de renda econômica, nível educativo, etnia e idade. Em definitiva, em vez de ser um igualador de oportunidades, geram exclusão e distância social. Esse seria o que tem em contra. E outra coisa é que nem todos os museus têm acesso à tecnologia, então aí também tem uma exclusão quanto aos recursos tecnológicos. E quanto à experiência dos usuários, apesar de que os dispositivos podem mudar a experiência, requer um público tecnologicamente educado. Quanto ao aspecto ideológico, vemos que chegam os meios educativos, chegam aos meios de educação por determinismo tecnológico. É o sistema que deve se adaptar a eles. E são considerados neutros, mas esses dispositivos não são, porque impõem determinados mecanismos e modos de interagir, modos de comunicação e novas lógicas. Ideologicamente, devemos estar atentos aos conteúdos. Devemos ver que representação da sociedade promovem e como estão representados neles, com que estereótipos, que modelos de família, que etnias, quem estão presentes, quem não. No aspecto sociológico, podemos dizer que milhões de pessoas estamos conectados, compartilhando com amigos. Amigos, podemos dizer, os contatos que temos no Facebook, mas, na verdade, no nível social, nunca estivemos tão sozinhos como atualmente. Vamos perdendo, então, a interação real. Na verdade, essa interação é fundamental para o desenvolvimento social e formativo das pessoas. Em compensação, temos uma comunicação ilusória, uma companhia ilusória, e vamos perdendo a habilidade do contato pessoal. Além disso, geram hiperatividade, hiperinformação, acabam gerando uma sensação de vazio e tudo isso vinculado com o consumismo. Outra das vantagens que tem é que sempre estamos sendo colocados à prova da nossa capacidade de adaptação. Se não nos adaptarmos aos novos dispositivos, ficamos de fora. Também as redes sociais, que são tão conhecidas, geram experiências individualizadoras. E antepomos a relação virtual à relação pessoal. Em termos de museu, as tecnologias dão um papel passivo aos visitantes, se perde a capacidade de construir conhecimentos coletivos, vão contra as formas ancestrais de organização dos povos e acabam gerando no visitante
uma dependência. O visitante acaba tendo a sua experiência através do dispositivo e, na verdade, não está em contato direto com os objetos originais, que é o mais valioso que tem o museu. Quanto ao aspecto cognitivo, as TICs nos permitem aceder a muita informação, mas se isso fomenta a distração. Há muita informação, há mudanças vertiginosas, muita publicidade, e isso distrai. Por um lado, a neuroeducação diz que menos e mais devagar em termos de aprendizagem. Menos e mais lento é melhor do que muito e rápido. Então aí estamos numa contradição. Por faturamento informativo, estamos debilitando a nossa capacidade cognitiva e de concentração. Isso é muito grave. A dispersão enfraquece os processos de entendimento e deliberação. Isso, a longo prazo, nos torna mais proclives a aceitar as ideias mais convencionais sem sermos críticos. Na verdade, é uma questão de controle também. Outro dos efeitos que tem é que, se usarmos as TICs para substituir a memória, corremos o risco de sermos menos inteligentes e críticos. Quanto ao aspecto didático, relegam a pedagogia a ser uma ferramenta instrutiva. O educador acaba sujeito aos sistemas informáticos. Por outro lado, a aprendizagem se transformou numa visão parcial da realidade, porque podemos ir diretamente ao que estamos procurando sem fazer um percurso pelo entorno para ter uma noção geral. Por outro lado, quando as propostas são apertar um botão num aparato interativo para navegar num documento, isso não gera mais do que uma participação mecânica e com implicações de protagonismo muito baixas e não resulta educativo de jeito nenhum. Quanto ao aspecto sensorial, vivemos numa época de exaltação do sentido, da aparência, das necessidades artificiais e promover a imagem e o espetáculo. Nesse contexto, muitos museus incorporam dispositivos para gerar fascinação e esse tipo de espetáculo, sem cuidar que a interação com o dispositivo limita a vivência e substitui o objeto real por uma representação do mesmo. E acaba empobrecendo a experiência. As TICs estão muito presentes e, na verdade, poderia ser uma Disneylandização do museu e isso não assegura o sucesso. A experiência é muito mais simples, sem mediadores digitais que chegam a ser muito interessantes. Eu acho que os museus têm a oportunidade de fomentar a conexão, em primeiro lugar, dos indivíduos no nível grupal. O conhecimento grupal é uma fonte muito interessante, mas também do indivíduo consigo mesmo. E a resgatá-lo um pouco de toda essa artificialidade e toda essa loucura do mundo do espetáculo em que vivemos, dando uma experiência interior e sensorial comovedora e significativa. E sempre que sejam com seres humanos, sempre serão mais completas as interações, mais profundas e mais mobilizadoras. Em compensação, quanto à segurança, temos a vulnerabilidade dos sistemas de controle que podemos fazer com esses dispositivos, sistemas de controle de segurança. E pode acontecer também que, quando fazemos as instalações para atualizar um museu, as instalações elétricas não resistem e isso pode gerar um problema de segurança. Outro problema com a segurança é o braço da selfie, que pode se transformar numa arma tanto para as obras expostas quanto para o olho de um visitante. Quanto à saúde, também tem algumas coisas contra. No nível físico, a digitação permanente gera microtraumatismos nos músculos que acabam provocando tendinite a partir dos dedos até os ombros.
Estar tanto tempo com diferentes telas dos monitores, das tablets, dos celulares, provoca cefaleias, problemas visuais, visão embasada, cansaço visual. As posturas físicas que adotamos quando estamos navegando podem ser absolutamente incríveis. Tem um minuto, senhor promotor. Desculpe, vou me apressar. Má circulação, dores nas costas, sedentarismo e sobrepeso. No nível psicológico, a adição às redes é mais forte que o vício do álcool. É a tentação mais difícil de controlar. Na Pensilvânia tem um hospital psiquiátrico que oferece um programa de 10 dias de desintoxicação digital, ou seja, uma esperança ainda. A nomofobia é padecida por 53% dos usuários. Está também a síndrome da ligação imaginária, que é quando eu sinto que está tocando o celular e quando eu vou conferir, nunca tocou. Mas tenho tanta obsessão que escuto em todos os lugares e a todo momento. Isso é sofrido por 70% dos usuários. Depois tem a depressão social, que passa de interação nas redes. Quando não há uma resposta, entramos numa depressão que parece que o mundo acabou. Então, temos também a cibercôndria, que é como um hipocondríaco que tudo que conhece nas doenças da internet tem medo de pegar alguma doença que leu na internet. Os usuários da realidade virtual desligam o aparelho e andam pela vida desorientados. O efeito Google, que tem a ver com isso que falávamos dos problemas cognitivos, que o cérebro já não precisa reter tanta informação. Então, se perde o costume, os circuitos perdem força, os circuitos inatos, e cada dia lembramos menos. Por último, temos a dependência dos videogames, que é terrível. As pessoas podem passar até 17 horas conectados. Há casos, por exemplo, em China, os pais contrataram sicários matadores para matar os inimigos no jogo para que os filhos deixassem de jogar. Eu quero falar em 30 segundos uma coisa muito grave. Deixem os celulares fora do alcance, por favor. O campo eletromagnético tem consequências neurológicas associadas com hiperatividade e o sono deficiente. Afeta a tomada de decisões, o controle das emoções e, em crianças mais novas, o desenvolvimento cerebral. Por outro lado, há suspeitas de que tenha problemas, que gere problemas cancerígenos. Em muitos lugares, proibiram o uso de Wi-Fi e voltaram ao cabo. Também tem as pessoas que entram com a filmadora, percorrem todo o museu, veem tudo pela lente da câmera e não pelo próprio olho. Então, de qualquer forma, eu queria reforçar isso. Com tics ou sem tics, com esses dispositivos ou sem eles, é necessário explorar novas formas de mostrar, de olhar, de falar com os objetos, levando em conta a realidade do visitante, mas também a do museu e seu contexto. Sem esquecer que o contato sensível, participativo, não interativo, participativo, será quantitativa e qualitativamente mais profundo se der entre seres humanos. Temos 8 petitórios. Temos 8 abaixo assinados. Silêncio na sala. O promotor já teve a oportunidade de falar. Vamos passar a palavra agora para o advogado da defesa.
Evidentemente, precisamos vamos fazer uma selfie agora. Escutamos muitas coisas de como prejudica a nossa saúde, dispositivos, etc., coisas horríveis. E me surpreende um pouco escutar que o fiscal, o promotor, não falou em absoluto da quantificação e redução da sociedade para um sistema binário. Eu fiquei surpreso também, porque ele não falou em absoluto de assuntos, por exemplo, como política econômica, dispositivos, minerais e questões terríveis que implica essa tecnologia. Isso ele não comentou. E faz muito tempo que existe a tecnologia dos museus, desde o início, de fato. O que mudou com a tecnologia é que agora a tecnologia não é fornecida pelo museu, mas é trazida pelos visitantes. O primeiro guia de áudio nos museus foi feita há 53 anos, anos 52. E eu não teria podido escutar o que você estava falando, aqui meu Rivaldi, como se não tivesse tido esse fone de ouvido. Então temos audioguias que existem desde há muito, como eu disse, a partir do ano 52. A mudança é a única questão permanente na sociedade, também nos museus. Temos meios que nos permitem ter etiquetas para explicar que coisas estamos vendo no museu. Temos etiquetas nos diferentes dispositivos, mas o que mudou são as tecnologias que agora são pessoais. E como sociedade, estamos ainda tentando ver o que isso significa. Temos que ver também o que acontece com a mudança nas autoridades, nos controles. Os museus não são os únicos fornecedores de autoridade na sociedade e também não são os únicos fornecedores de e-mails e de tecnologia que utilizamos dentro do museu. A internet está no bolso. É surpreendente. Os museus seria muito bobo se não aproveitassem essa tecnologia. Temos mais liberdade. Mais liberdade em relação àqueles tempos em que não tínhamos a internet no bolso. Há um museu na Austrália, por exemplo, que não tem rótulos ou etiquetas dentro do museu. Não tem textos, não tem sinalização. E com os dispositivos que trazem os visitantes, é aí que eles fornecem o material para os visitantes. Eles podem ficar mais concentrados. O visitante pode ficar mais concentrado e ver o que é que está nas paredes, sem uma interpretação ou intermediação. O que falou o promotor tem a ver com que somos uma espécie de sociedade adolescente. Temos os telefones, os celulares, precisamos criar experiências, por exemplo, quando vamos jantar no restaurante. E o interessante seria criar experiências em que os adolescentes desejam deixar o telefone de lado por um momento. São experiências que deveríamos criar e essas experiências, devem propor novos modos sociais em que possamos administrar a tecnologia de modo adequado dentro do museu, porque estamos na era da transição, estamos no momento e vamos passar para um momento que vai ser a era pós-móvel ou pós-celular. Mas vamos continuar com a internet no bolso, talvez com outros dispositivos menores, que vão proliferar e vamos ter dispositivos por toda parte, por todo o nosso corpo. E aí vamos nos livrar do celular. Nos museus, vemos diferentes dispositivos com diferentes benefícios que nos permitem acessar
o material interpretativo que talvez não é provisto dentro do museu. E também ferramentas de tradução em que os pais podem procurar biografias, artistas ou mais informação para os filhos, quando eles estão dentro do museu, desfrutando por exemplo, de obras originais. Além dessa informação a mais, também no museu podemos ver qual o comportamento dos visitantes dentro do espaço do museu graças à tecnologia. O museu também pode realizar novas formas de pesquisa através da tecnologia. E agora temos esses móveis, esses celulares no bolso, mas não utilizamos como telefones. Normalmente são conectores sociais, são câmeras. Isso faz com que o museu acabe sendo um lugar muito mais social. E é por isso que as pessoas querem pegar as autofotografias, as selfies. Querem tirar essas fotografias. Agora, os visitantes estão recolonizando os museus de um modo mais positivo. E, por exemplo, o staff, a equipe do museu, utiliza a tecnologia e esses dispositivos dentro de galerias para tirar fotografias com fins de preservação, conservação ou com fins de documentação. Como eu comentei antes, os museus devem ter uma opinião sobre qual o uso apropriado da tecnologia dentro do espaço, do museu, do próprio espaço. E isso depende do tipo de experiência social que o museu vai criar. Isso deve permitir criar experiências sociais em que as pessoas possam ter uma tableta ou outros dispositivos ou outras ferramentas para se movimentar. Não vou falar nas questões da saúde que mencionou o promotor. É tudo. É isso. Obrigado. Muito bem. Vamos então pensar na visão do defensor, que é australiano, e trabalhou recentemente em Nova York, em um dos museus mais tecnificados que eu vi no mundo. A seguir, vão passar as testemunhas do promotor, da promotoria e da defesa. Então, se o senhor concorda, vamos convocar o senhor Nicolás Testoni. Tiene 4 minutos, señor Testoni. Senhor Testoni, tem 4 minutos. Senhor juiz, membros do jurado, júri, eu vou responder à convocatória da FISC, da promotoria. Não tenho provas contundentes aqui. Trago comigo alguns interrogantes e a impressão de que inocente ou culpável não é nada fácil. Não é fácil fazer o identikit do suspeito, que agora estamos sentando aqui para fundamentar a nossa opinião sobre os dispositivos. Não é suficiente com examinar os museus. Por exemplo, esse telefone, esse móvel, não é suficiente. Porque quando nos referimos ao uso de dispositivos eletrônicos, estamos falando, na verdade, do problema da técnica entendida como um fenômeno civilizatório, ou seja, como um sistema de crenças, modos de imaginar e experimentar a vida, que fazem com que seja quase impensável viver sem esse aparelho, incompreensível na experiência de pessoas cuja concepção do mundo prescinde dele. Eu trabalho na Ferro White, um pequeno museu dedicado à história do trabalho no ferrocarril em Engenheiro White. A coleção do meu museu são algumas ferramentas que já não servem para nada, imprestáveis. A maior parte desses colaboradores espontâneos, um monte de pessoas cujo trabalho deixou de ser considerado útil porque uma máquina controlada por um dispositivo eletrônico ocupou em algum momento o seu lugar. Quem sabe se na minha situação não seria melhor fazer uma testemunha em favor da defesa? Se eu tenho trabalho, porque muitos dos meus vizinhos já não têm trabalho. A mudança tecnológica acabou com um emprego pleno e gerou a necessidade, ironicamente, para elaborar o luto.
Isso faz parte de uma tendência do mundo capitalista. A partir do momento que o software pegou o mando, custa imaginar que a participação humana não vai ser desempenhada por máquinas em pouco tempo. Isso vale, inclusive, para a periferia da periferia. O Instituto Cultural em que trabalho organizou um tour virtual pelos museus. Será que os meus dias são muito poucos para o futuro, para acompanhar visitas? Os dispositivos melhoram a produtividade da tarefa, mas também modificam a natureza do nosso trabalho e abrem, no longo prazo, a possibilidade de substituir o trabalho. Mas o meu propósito não é assustar com velhos argumentos. Fiquem tranquilos, talvez o suspeito e a equipe de advogados não vão acusá-los e a fonte de trabalho. Eu quero simplesmente lembrar que aquilo não pode ser esquecido, ou seja, o contexto histórico em que o imperativo da inovação tecnológica e os progressistas augúrios de criatividade coletiva, etc., costumam existir. Tudo muda, mas o crescente poder das novas tecnologias permanece nas mãos daqueles que utilizam como uma força de dominação, enquanto se apropriam dos conhecimentos e riquezas que esse poder gera. Meio minuto. E aqui, onde os dispositivos eletrônicos resultam tão atraentes como especificamente inadequados no momento de abordar a experiência vital do pequeno museu que represento. Com a sua capacidade de conexão remota e móvel, esse telefone liquida o efeito de clausura que o museu produz nos visitantes. Chegamos a conceber a distância que as paredes do museu colocam com o resto do mundo como ressábio de um passado autoritário que devemos abolir. Mas o poder mudou há muito tempo de paradigma. A possibilidade de que não exista intermediação existe hoje, representa uma oportunidade para o pensamento crítico. Essas palavras eu escrevi num dispositivo eletrônico. Isso deveria ser suficiente para anular meu depoimento. O problema de criticar a tecnologia é que não existe um ponto exterior. Como julgar aquilo em que estamos mergulhados? Como discernir entre reféns e pessoas que nos pegam, ou situações que nos pegam? Temos que pensar no compromisso, temos que pensar na ameaça. Esse é o segredo que contam as velhas ferramentas que eu tenho no meu museu, na Ferro White. Chaves, porcas de uma locomotiva que não existe. Prometemos prosperidade para a maioria, progresso indefinido, humanidade liberada. E todo mundo acreditou. Os liberais, os social-democratas, os marxistas, fascistas, todo mundo acreditou. Seu avô acreditou. Nós fomos o seu computador, sua internet, ponto zero, o drone, e mentimos. Cumprimos um pouco, fomos o paraíso e o inferno. E isso... Temos ferramentas obsoletas, mas aquele que deixe de admirar a A seguir, a testemunha da defesa, o senhor Rod Stein. Obrigado, senhor juiz, senhores e senhores do júri, senhor promotor, senhor advogado da defesa. Não, eu sinto muito. Não, eu estou em Buenos Aires, não posso falar agora. Não, ligo para você depois. Desculpem. Bom, senhoras e senhores do júri, eu queria apresentar o meu depoimento como testemunha a favor dos dispositivos digitais e a sua utilização em museus. Tenho 3 questões que vou colocar aqui durante meu depoimento. O primeiro deles é que a tecnologia nunca é inerentemente boa ou ruim, mas uma lente magnificada como uma lupa da opinião das pessoas. O que nós escolhemos fazer ou não fazer com a tecnologia aqui no palco ou numa sala não é mais do que uma amplificação ou magnificação do nosso comportamento inapropriado como visitantes ou de um bom comportamento quando se trata de explorar. De que trata tudo isso? Hoje sabemos que os museus foram acusados de serem torres de marfim ou fortalezas e que foram reticentes à mudança.
Hoje, os visitantes utilizam os dispositivos móveis para representar sua própria identidade social, suas conexões e amizades, e essa forma de procurar os objetos e a relevância dos objetos no museu. Seríamos bobos se ignorássemos essa corrente da sociedade e rejeitássemos a opinião do que consideram importante dentro do museu. O segundo ponto é que a maior parte dos museus, e talvez o museu de vocês não seja a exceção, apenas pode mostrar uma fração, uma pequena parte dos objetos que temos, talvez 10%. Isso significa que 90% dos objetos da nossa coleção são invisíveis. E eu diria que mantê-los invisíveis é mentir para o público. Portanto, colocá-los à disposição através de um dispositivo eletrônico seria uma boa alternativa. O terceiro ponto é que os museus sempre foram um lugar em que se media a experiência com o objeto. Os museus são um objeto de mediação. Os objetos apresentados nas salas geralmente não foram gerados para serem mostrados no museu. Por isso, o museu é uma tecnologia em si mesmo e nós fomos muito bons em usar o museu como tecnologia para mostrar nossas coleções. Por que não podemos ser bons também para mostrar os dispositivos digitais? E quarto ponto seria que o pessoal do museu possa utilizar os dispositivos que têm os nossos visitantes no bolso para saber o que tem que dizer, qual é o ponto de vista desse público e para poder promover uma terceira narrativa, uma narrativa gerada pelo público, que tem a mesma base. Muito obrigado, senhor juiz. A seguir, vai falar a última testemunha dessa rodada, que é a senhora Vichagran, testemunha da acusação. Desculpem. Primeiro vai passar a testemunha o senhor Ricardo Pinal. Por favor, não faça comentários, porque vou ter que retirá-lo da sala. Foi solicitado o meu depoimento, então vamos improvisar uma extraordinária peça oratória. Tem 4 minutos. A partir de desenrolar o papel, né? Bem, se chama Do Deserto à Vitrine. Eu faço minha sua voz, Carlos, em defesa do patrimônio. Se estou muito dramático, me avisem. Vejam onde estamos hoje, aqui na usina. A usina das artes. Isso aqui era uma usina, o coração de uma sociedade que cresce. A partir daqui surgia energia para toda a cidade. Aqui escutei pela primeira vez o conceito redes sociais. Para quando íamos para a distância de Madariaga, ele me falava, a partir daqui era distribuída a energia para todos e para todas, para os pobres e para os pobres. Vejam agora então. Colocaram luzes de LED. Essa luz branca. Quem pode ter um namoro debaixo dessas luzes? Tecnologias. Cuidado com isso. Olha que a tecnologia nas mãos de qualquer um não é qualquer coisa. Aqui está Carlos, que atravessou o Rio da Prata. O Rio da Prata. Juan Dias de Solís colocou esse nome. Ele veio todo elegante com a sua armadura. O que fizeram? Foi comido. O primeiro produto importado consumido no Rio da Prata. O primeiro produto enlatado. Como vai, Christian? Gente boa, um gigante, o Christian. É amigo de Harry Potter. É um especialista em arte.
Especialista em arte eletrônica. Um pouquinho raro, mas boa gente. Ele tem um irmão poeta. Nós conhecemos o filho dele também. Ele tem 6 anos e mede 1,80 m. E de onde é o Christian? De Bahia Blanca. É uma localidade do sul. Então, uma baleia não dá para fazer no micro-ondas. A Terra dos Fogos foi batizada. E viram as pegadas dessas pessoas, um peixe gigante, e colocaram o nome de Patagônia. E aí estavam os Christian comendo baleias. E o que fez essa gente? Você acha que são bons, mas foram os cientistas e o que fizeram? Fizeram ciência. Não são pessoas fáceis, né? Tira o computador do Christian e veja o que faz. Vai se resistir, vai chamar o irmão, o filho, todo mundo e vai armar uma bagunça, vai montar uma bagunça aí. E como fazem isso? Via Facebook? Conhece alguma pessoa que quer participar? Sim, Júlio Roca. Gosta dos dinossauros? O Tiranossauro Rex gosta? Jurassic Park? Sabe onde tinha esse cara? Lá atrás, no fundo da casa. Já vou embora. Tempo, senhor. Bom, temos que tirar o patrimônio do selvagem. Tivemos que tirar do deserto e levá-lo para a vitrine. Eu vou encerrar com a questão dos tics. Para mim, os tics é o cara que faz caretas. Vou citar a Marx. Depois se tornou marxista ele. Bom, ele falava que a história seria como uma tragédia e volta como uma farsa. E não se confunda. A cultura não é para qualquer um. Temos a igualdade e a igualdade dos iguais. Então não se confunda. Chegamos aí a essa questão do patrimônio. Patrimônio tem a ver com o quê? Com pai? Com pai e avô? Temos mais de 500 anos formando uma pátria. Então não se confunda. Poderá revisar seu telefone, mas isso trata-se de outra coisa. Muito obrigado e podem aplaudir. Então, a testemunha da defesa, senhora Villagrán. Boa tarde. Sou do Museu Nacional da História Natural do Chile e me pediram a minha declaração apoiando o uso de tecnologia no museu. Eu vou contar brevemente a positiva experiência que tivemos com o uso de tecnologia, o uso de redes sociais no nosso museu em particular. Sabemos que isso não substitui a visita presencial, mas estamos certos de que enriquece a experiência do visitante que chega no museu, compartilhando depois a experiência nas redes, por exemplo. Temos temas para uma conversa, e os usuários poderiam até considerar a possibilidade de visitar o museu. A partir de abrir as nossas contas nas redes sociais, ficamos sabendo que seria uma plataforma de interação social, de diálogo muito próximo com os nossos usuários, que também nos oferece a liberdade de expressar, sermos criativos na mensagem que queríamos transmitir, a proatividade, a rapidez da resposta e esse selo próprio, esse estilo de comunicação. Isso tudo nos posicionou e somos reconhecidos por esse estilo próprio. E chegamos então a uma publicação, que é o caso que vou compartilhar com vocês, que vou dividir. Talvez alguns já conheçam, mas outros não. É um grafite feito no museu.
por um casal que decidiu expressar o seu amor eterno, absoluto no nosso museu. Até aí, sem problema. A gente não condena o amor. No entanto, o que condenamos é onde eles fizeram. Fizeram num dos nossos muros, que é patrimônio, um monumento nacional. A reação foi publicar a fotografia do grafite, acompanhada de uma mensagem muito do nosso estilo. E publicamos a mensagem nas redes sociais, com um pouco irônico, sarcástico, humor, etc. A mensagem foi clara: cuidemos o nosso patrimônio, sejamos respeitosos, com uma conduta condizente, etc. Quando visitamos o museu, que é patrimônio de todos. A publicação teve, num dia, mais de 1.000 likes ou curtidas. Desculpa, em 10.000. Em 3 dias, 15.000. E foi compartilhada a partir da nossa página mais de 4.000 vezes. E foi muito surpreendente para nós, porque recebemos ligações da imprensa, porque foi considerado um sucesso, uma tendência. Houve artigos, entrevistas nacionais, internacionais. Foi muito interessante, foi uma novidade, mas a experiência foi positiva. Conseguimos mais seguidores, a página cresceu muito numa semana. E uma coisa mais interessante ainda é que conseguimos posicionar e reforçar essa mensagem, esse selo, esse diálogo com os seguidores. Para nós foi uma experiência positiva. Não conseguimos conhecer Carol e Pipe, esse casal, mas temos certeza de que eles souberam do efeito desse grafite num dos nossos muros. Obrigada. A seguir, passamos para a deliberação do júri. O júri é o público. Vocês vão ter que armar grupos. As meninas aqui vão dar umas folhas de papel em que há 3 perguntas e uma conclusão. A ideia é que vocês façam grupos e nos digam qual a opinião sobre esses assuntos tão complexos em relação ao uso dos dispositivos eletrônicos nos museus. Então, aqui as meninas vão começar a... Vocês aqui nessa atividade vão ter um total de 15 minutos. Portanto, peço que sejam breves, expeditivos, no modo de para chegar à conclusão. Ordem na sala. Todo aquele que estiver falando será retirado da sala. Bom, estudamos cuidadosamente as decisões e, na verdade, está muito discutida, há posições contrárias. E, na verdade, a sentença final será entre que os dispositivos tecnológicos devem fazer parte dos museus ou que não são a melhor ferramenta, apesar de ser uma ferramenta aceitável, não é a ferramenta mais adequada como prioritária para os museus. Portanto, uma decisão que vamos tomar, não nos acusem de populistas, mas é uma decisão tomada muitas vezes na justiça argentina, que é a seguinte: vamos utilizar um recurso tecnológico que se chama o aplausômetro. Uma tecnologia que tem muita tradição. É verdade, vamos dar a oportunidade para algum dos grupos que queiram fundamentar a sua decisão em não mais de 1 minuto e 50 e que o que tenha que dizer seja algo que sinta que pode mudar a história da tecnologia nos museus. Aqui temos uma pessoa que está nessas condições, que reúne os requerimentos. Apresente-se, sou Pia, falo do grupo daqui da frente.
E nós consideramos que não necessariamente a tecnologia está separada da emoção. Muitas vezes há limitações pelas quais não podemos aceder a certas questões e a tecnologia repõe certos caminhos emocionais. E consideramos que não é um Deus nem um demônio, mas uma ferramenta nas mãos do homem e que devolve ao homem a capacidade de resolver o que tem que fazer. Em outras palavras, mais ou menos, algum grupo que quer expressar a sua opinião? Bem, seu nome, por favor? Meu nome é Daniela e represento esse grupo barulhento que está aqui. Nós pensamos que temos que aumentar as formas de chegar e de receber os visitantes, de chegar a eles e recebê-los. Portanto, por que escolher? Se temos todas as opções possíveis ao alcance da mão, então vamos lançar mão dessas opções. Nesse sentido, não dá para escolher tecnologia sim, tecnologia não. Portanto, ordem na sala. Ordem na sala. Algum outro depoimento radical lá atrás? Seu nome? Eu sou Jessica Oppenheimer. E eu estou vendendo o app lá fora. Não, é grátis. Eu me senti acusada, por isso solicitei o microfone. O aplicativo, como falaram lá na frente, a aplicação, quer dizer, o aplicativo, quem a maneja é um homem. O museu coloca o conteúdo, uma visão da interpretação, e uma interpretação sabe como chegar ao visitante. E a ferramenta, o que nos dá é chegar a esse visitante que não queria vir ou que está distraído com outra coisa. O amante da arte vai para o museu, vai olhar para o quadro, sabe quem fez a escultura, está superando 1 minuto e 50. Assim é muito difícil. Bem, no fim do dia, aqueles que queremos introduzir a arte é para aquele que não quer ir para o museu, é aquele que tem déficit de atenção e um quadro não é suficiente para fazer com que entre no Google para procurar quem pintou esse quadro. Essa é a minha contribuição. Bem, eu vou pedir um depoimento final para a defesa e para o promotor de não mais de 1 minuto. Bem, se o promotor acredita conveniente um ponto intermédio, como foi colocado aqui, ou se vai persistir na sua acusação. Bom, eu comecei a dizendo que TICs são simples ferramentas que vão depender dos modelos pedagógicos ou sociais em que for aplicados. Muito além disso, estamos num mundo que, na verdade, fomenta a comunicação mediada, no qual estamos perdendo o contato pessoal e o contato humano direto. Na verdade, o que eu acredito que tem que destacar é que não temos que ir para o outro lado, não temos que exagerar. Devemos limitar o uso desses aparelhos. Não podemos ficar dependentes até o ponto de provocar doenças físicas dos ossos. Apesar de serem boas como ferramentas e facilitam a vida, não podem se transformar numa doença, num dano. Temos que usá-las. É como a água. Se eu bebo 200 litros de água por dia, não vou me sentir bem. Com as ferramentas é a mesma coisa. Vamos dar o lugar para elas que tem que ter e não dar mais importância da que tem. São apenas um aparelho. É isso. Senhor, bem, eu acredito que eu concordo com o que disse o promotor. Devemos ter uma opinião com as tecnologias utilizadas, inclusive falar também das capacidades nossas internas. E podemos escolher bem qual é o uso da tecnologia que preferimos e também as tecnologias têm que ser adaptáveis.
E nós temos que nos adaptarmos às mudanças tecnológicas que encontraremos na nossa frente, em vez de investir o tempo todo em coisas que surgem por aí. Por último, Para finalizar, então, porque a justiça é assim, temos que escolher uma das duas opções. Uma é que os dispositivos tecnológicos devem fazer parte dos museus na sua justa medida, vamos dizer assim, e a outra é que os dispositivos tecnológicos não são a melhor ferramenta para os museus. Aqueles que estejam a favor de que os dispositivos tecnológicos façam parte dos museus, batam palmas. oito 8,6. Aqueles que acreditam que os dispositivos tecnológicos não são a melhor ferramenta para os museus, batam palmas. 2,9. Portanto, parabenizamos o Sr. Sepp Chan na sua brilhante defesa . Agora sim vamos tirar uma selfie, sim?